Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é Túlio. Estou aqui hoje para trazer mais um vídeo para vocês sobre esse tema, a mediunidade com Jesus. Vocês vão perceber ao longo da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, que a mediunidade em si mesma não é nenhuma novidade, né? Mas ela precisa ser entendida dentro do contexto da doutrina espírita, e a realização das tarefas mediúnicas sob a orientação da doutrina espírita de Allan Kardec com Jesus é a forma mais sublimada e correta de assim exercê-la, né? Então vamos lá, vamos começar. Eu preparei aqui um pequeno material para vocês, que vocês estão começando a ver aí, que vai falar sobre o tema que nós escolhemos, tá bom, gente? Vamos em frente. Então, como eu disse, a mediunidade em si mesma, ela existe desde que o homem é homem, tá certo? Na verdade, é um dos sextos sentidos da humanidade, que está mais ou menos desenvolvido em cada um de nós, né? Exceto aqueles casos de mandato mediúnico, que a pessoa vem com a mediunidade bem definida, bem aflorada desde a infância, né? Como é o caso de grandes médios como Chico Xavier, por exemplo, né? Mas se nós voltarmos lá no primeiro século do ano cristão, nós vamos ver vários exemplos que estão nos evangelhos de fenômenos mediúnicos, né? Um deles é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, que conversou com Moisés e Elias e tinha a presença de mais 3 apóstolos, tá certo? Obviamente que Jesus é a expressão máxima, podia fazer aquilo que quisesse com a mediunidade dele, né? Mas após a crucificação nós temos o Pentecostes, que homens comuns, os apóstolos, falaram línguas estrangeiras e profetizaram. A profetização, ou a presciência, como nós chamamos hoje, é um tipo de mediunidade que esses apóstolos exerceram ao longo das suas vidas aí. As cartas de Paulo, né, que ele recebe do próprio Cristo, e depois, através da mediunidade, tendo Estevão como guia, traduzindo de alguma forma o pensamento de Jesus, é também outra forma de mediunidade, né? As cartas de Paulo recebidas por ele, né? É um livro maravilhoso, né? Tá lá nos Atos dos Apóstolos, e pode ser encontrado também no livro Paulo e Estevão de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E vocês vejam que Paulo, nessa carta aos Coríntios 13, né? Ela famosa, todo mundo conhece. Ele fala num dos trechinhos lá: ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? O que é falar a língua dos anjos? É falar com o mundo espiritual, né? Então Paulo também já se referia à comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, que é a mediunidade em si própria, né? Aí, quando nós estamos aí no primeiro século do cristianismo, o Cristo promete a vinda do Consolador. Está lá em João 16:13, né? Quando, porém, aquele vier, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade, que virá ensinar todas as coisas, né? Que Jesus não havia podido explicar pelo estado de evolução dos homens da época, né? Segundo Emmanuel, que está lá no livro Consolador, pergunta 352, ele pergunta expressamente, né? Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? O Espiritismo, e os Espíritos respondem, né? No caso Emmanuel, né? O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então, né, gente, o que acontece lá no final do século XIX, né? Efetivamente o véu é levantado, né? Então o mundo espiritual se revela
para os homens em toda a sua magnitude, em toda a sua expressão, né? Então Kardec, que começa a investigar fenômenos mediúnicos, né? Que ele não podia compreender bem, né? Que era o famoso movimento das mesas falantes. Tem até um filme sobre isso que vale a pena assistir. Ele publica, então, em 1857, o primeiro livro da codificação da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, né? E logo depois, né, 4 anos depois praticamente, ele publica o Livro dos Médiuns, em 1861. O Livro dos Médiuns, gente, ele tem 32 capítulos totalmente dedicado ao estudo da mediunidade, tá certo? Então, que não é o objetivo desse vídeo aqui, estudar a mediunidade em particular, porque isso levaria um tempo enorme. Mas apenas para que vocês tenham uma ideia, né? Ele classifica os médiuns, né? E estuda em mediunidade por mediunidade, né? De todos os tipos: médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos, e aí vai, estudando a natureza e a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, que, como eu já falei, na verdade é uma característica de todos nós. Todos nós temos mediunidade, né? É como a inteligência. Uns têm mais, outros têm menos. E também os atributos da mediunidade podem ser utilizados, né, como também a inteligência, para o bem ou para o mal. Eu posso usar a minha inteligência para ser um cientista, para ser um físico, um astrônomo e tal, ou pesquisar a cura de uma doença, né, como por exemplo de uma vacina. Eu posso usar a minha inteligência para construir uma bomba atômica, um artefato nuclear, ou para praticar o mal, para produzir um ataque, enfim. A mediunidade é a mesma coisa, né? É um atributo que nós temos, que nós podemos utilizar para o bem ou para o mal. Por isso que a mediunidade com Jesus, que é o tema dessa nossa rápida conversa aqui, é muito importante para que as pessoas entendam e saibam como utilizar essa mediunidade, né? O Kardec também publica em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, que também é outro livro fantástico, importantíssimo. E lá no capítulo 26 tem um capítulo específico que ele fala sobre a mediunidade gratuita, né, que é um dom que, por ser gratuito, não pode ser comercializado de forma nenhuma. E ele escreve claramente o seguinte: os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, já comentamos, né? Receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas e nem em qualquer outra espécie do seu trabalho pessoal. Então, né, gente, a mediunidade é e deve ser sempre gratuita. O Chico psicografou mais de 500 livros e cedeu todos, 100% dos direitos autorais, para as editoras utilizarem esses direitos autorais em obras de caridade, de assistência e na divulgação da doutrina espírita. Não ficou com 1 centavo, vendeu milhões de livros e não ficou com 1 centavo, nunca vendeu nada da sua mediunidade, que era fantástica, diga-se de passagem, né? Então vamos para frente. Então aí o Consolador Prometido se expande no Brasil, já no final do século XIX, logo depois do advento do Kardec, né? Início do século XX, com vários expoentes da mediunidade, né? Temos Bezerra de Menezes, né? Eurípides Barçanufo, em Sacramento, né? Batuíra, que atuou muito em São Paulo, né? Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro, né? Aí estão as datas de nascimento e morte de cada um deles. Vocês podem ver que mais ou menos
final do século XIX e início do século XX, eles passaram então a fazer enormes trabalhos de caridade, usando a mediunidade sempre para o lado do bem, né? Sempre produzindo bem ao próximo, né? E finalmente nós temos, em 1910, nasce no dia 2 de abril Chico Xavier, que vem descortinar o mundo espiritual em todas as suas nuances e detalhes. Aí, minha gente, tem um compêndio de livros, tem toda a série dos romances de Emmanuel, todas as obras de André Luiz, Nosso Lar, que inclusive virou filme, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, né, Nos Domínios da Mediunidade, que nós vamos falar aqui um pouco sobre ele, utilizamos esse livro aqui como base bibliográfica, e uma centena de outros livros, de diversos outros autores, né, Humberto de Campos, muitos outros, né, poemas, trovas, Alta de Souza. Nós temos uma infinidade, mais de 500 livros publicados, que, olha, vai demorar décadas para que as pessoas possam ler e compreender toda a obra que o Chico Xavier nos deixou, né? Então, eu trouxe aqui alguma base de referência para vocês entenderem a questão da mediunidade mais profundamente, né? Então, o Emmanuel, em 1940, publicou esse livro, O Consolador, que vale a pena. Eu selecionei 2 ou 3 perguntas apenas aqui, para que a gente entenda, né? Então, ele pergunta: qual é a verdadeira definição da mediunidade? E o Emmanuel responde, né? Mediunidade é aquela luz que seria derramada por toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra, confirmando o que eu já disse aqui. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo a luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, né? Porque somos seres imortais, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então vejam esse finalzinho aí, né? Sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo, né? Ainda dentro do Consolador, né, tem a pergunta: é justo considerarmos todos os homens como médiuns? Né? Aquilo que a gente comentou rapidamente. E o Emmanuel responde: todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Né? Então, o que acontecerá, né? E já está acontecendo? As crianças vão nascer cada vez mais com a sua mediunidade cada vez mais aflorada, né? E esse fenômeno vai aumentar e aumentar e aumentar, e a própria ciência, né, diz o próprio Emmanuel, né, o templo da ciência, uma vez que desvende o mundo espiritual, essas comunicações entre o mundo físico e o mundo espiritual se tornarão cada vez mais frequentes, né? As crianças verão espíritos, os homens virão espíritos, nós poderemos falar com eles. E isso vai se tornar cada vez mais frequente quando o Emmanuel nos fala aqui, né, na alvorada do futuro, né, das novas percepções do homem do futuro. Tá? Entretanto, na atualidade, né, quando ele escreveu o livro em 1940, temos que reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem existem os médiuns com tarefa definida. Então é aquilo que nós falamos, né? Mediunidades, pessoas que vêm como o Chico com mediunidades específicas, né, na divulgação do livro, por exemplo, ou médios de cura, ou médios de efeitos físicos que vêm com tarefas pré-determinadas no campo da mediunidade, né? Então é não confundir a tarefa mediúnica com a mediunidade ou o atributo que todos nós temos, né?
Ainda no Consolador, ele pergunta, né, qual a maior necessidade do médium, na pergunta 387. Então ele responde, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar-se sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Então é muito importante o estudo, o entendimento, a leitura das obras básicas, da codificação. A própria série de André Luiz tem vários livros destinados à mediunidade, entre eles esse livro que eu falei já, Nos Domínios da Mediunidade, que nos ensinam quais e como se comportam as coisas sobre os dois lados, do lado da Terra e do lado do mundo espiritual, né? Então, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, aí já é André Luiz, outro espírito, né? Através do seu instrutor Alexandre. André Luiz está, então, fazendo um estudo específico sobre a mediunidade, que vale a pena estudar, ler, né? Fala para um grupo de espíritos encarnados. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação, nada mais. Então, sem o Cristo, a mediunidade é um telefone celular. Você pega um telefone celular, você pode se ligar ao bem, ao mal. Eu posso ligar a espíritos elevados ou posso me ligar a espíritos inferiores, dependendo do meu pensamento e da forma com a qual eu estou agindo, né? Por isso que sem o Cristo, a mediunidade em si mesma é só um meio de comunicação e nada mais, né? Então, continuando agora no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Lá no capítulo 13, tem um trecho de uma comunicação em que um grupo mediúnico termina uma reunião mediúnica, né? Só para situar vocês no ambiente do livro aí, eles tinham acabado de receber uma série de comunicações, inclusive de espíritos infelizes que estavam se comunicando ali, alguns que nem sabiam que haviam desencarnado e tudo mais. E lá do plano espiritual superior, um espírito elevado em hierarquia, ele se comunica com esse grupo, né? E o André Luiz estava ali estudando junto com o seu instrutor Alexandre. E tem alguns trechinhos que eu tirei dessa comunicação, que está lá no capítulo 13, para quem quiser ver por completo, aliás eu recomendo, mesmo para os espíritas, até que já leram o livro, vale a pena reler esse capítulo aí. Então o que fala esse espírito de elevada hierarquia que não deu o nome, tá, gente? Ele fala o seguinte: em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde lhe situa o coração. Então, aonde tiver o nosso coração, vai estar situado também o nosso pensamento. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Então, nosso pensamento é visível ao mundo espiritual. É como uma tela de cinema em que todos os nossos pensamentos ficam expostos e qualquer espírito pode percebê-los, né? A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia, olhem bem, denuncia a condição espiritual que nos é própria, boa ou má. E quanto se afinam com a natureza das nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras do nosso pensamento. Se nós temos um pensamento positivo, nós vamos atrair pensamentos positivos, seres que se coadunam com a nossa forma de pensar. Se então nós estamos pensando em fazer o bem, praticar a caridade, exercer, fazer o bem ao próximo, num hospital, numa casa de caridade, numa ONG, na igreja, no culto onde nós trabalhamos, não importa onde seja, espíritos superiores, afinados com aquela ideia, vêm nos ajudar, nos dar apoio. Igualmente, se o nosso pensamento descamba por pensamentos infelizes, de dor, de trevas, de vícios, né? De maledicências, né? de maldades, também vão se aproximar espíritos que pensam exatamente como nós e vão se nutrir um ao outro, né? Aí a gente não sabe onde termina o ovo e a galinha, né? Onde termina um e começa o outro, né? Então, o André Luiz fala: ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente,
com amparo de entidades amigas, e se decida por isso aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. E ninguém é médium na elevada conceituação do termo somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Então, é aquilo que um pouco a gente já falou aqui. A mediunidade em si mesma não quer dizer nada. Quer dizer, tem que saber o uso que nós vamos fazer dela. Por isso nós temos que entender exatamente que direcionamento nós queremos dar para os nossos pensamentos e para a nossa mediunidade, tá bom? Então, é lógico que a aceitação da intervenção do além-túmulo pressupõe que a pessoa acredite na vida após a morte e na eternidade dos espíritos. Isso já é uma grande coisa. Já não é o materialista que acha que o corpo acaba no túmulo e que nós somos só simplesmente um amontoado de células e neurônios que vão se extinguir com nossas memórias, os nossos amores e tal, as nossas afeições, um dia e vai virar pó. Nós somos espíritos eternos. Mas o André Luiz fala lá, aliás não, o espírito que se comunicou, não bastará, portanto, meditar a grandeza de nosso idealismo superior. É preciso substancializar-se a excelsitude de nossas manifestações em cada dia. Ou seja, dia após dia nós temos que exercer essa situação mental praticando bem, Nossos pensamentos, ele continua, esse espírito de elevada hierarquia, geram nossos atos, e nossos atos geram, por sua vez, pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Então é isso. Simpatia e elevação, nobreza e bondade, para que amanhã também a gente receba de volta esses mesmos valores, simpatia, elevação, nobreza e bondade, tanto dos seres encarnados quanto dos espíritos amigos. Convicção de imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda será a projeção de luz no deserto. Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida, e não tereis senão a escura corrente da viciação. Então, se nosso pensamento é poluído, é cheio de viciações, nós pensamos em um monte de coisa ruim, não terá meio de um espírito elevado se comunicar e trazer boas notícias através de nós, porque vai estar contaminado pelos nossos próprios pensamentos negativos. É isso que esse mentor espiritual está nos dizendo aqui. Então ele continua falando lá para aquela assembleia que o ouvia. O universo é projeção da mente divina, para a mente de Deus. Mas a Terra, qual a conhecemos no momento atual, e não mudou muito de 1940 até hoje, 2020, é o produto da mente humana. Atentemos, pois, para a obrigação do autoaperfeiçoamento, o estudo, o conhecimento íntimo, sem compreensão e sem bondade, emanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudos e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Então, se a gente não estuda, não aprende, nós vamos continuar vivendo um mundo de ignorância. Ninguém vai fazer, por exemplo, uma faculdade de engenharia e medicina se não sabe matemática, física ou biologia. Tem que estudar, senão nunca vai ser engenheiro, médico ou advogado se não estudar as matérias correspondentes àquela sua especialidade, não é isso? Então, ele frisa especificamente o seguinte, olha, o amor e a sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Olhem que beleza, que bonito essa frase, gente. O amor e a sabedoria, como se fossem duas asas, com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Então,
para nós alcançarmos o estágio de espíritos elevados ou espíritos puros, nós temos que conjugar as duas coisas juntas, o amor e a sabedoria, né? Escalemos o plano superior, instilando pensamentos de sublimação naqueles que nos cercam, né? A palavra esclarece, mas o exemplo arrebata, disse esse nosso mentor espiritual. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta da nossa renovação, regenerando a nossa existência pelos padrões dele, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Então não adianta a gente querer transformar o outro que está ao nosso lado sem transformarmos a nós mesmos primeiro. A primeira transformação tem que ser íntima, tem que ser portas adentro do nosso coração. Aliás, nós não temos que transformar ninguém, né? Nós transformaremos as pessoas naturalmente, se isso acontecer, pelo exemplo, unicamente pelo exemplo, né? Porque as palavras, como disse aqui o mentor, elas esclarecem, né? Mas o exemplo arrebata, transforma, né? E aí a gente tem exemplos, né? Madre Teresa de Calcutá, né? Lá na Índia, cuidando dos pobres e estropiados, né? Gandhi, que fez uma revolução pacífica na própria Índia também, né? Mahatma Gandhi, né? Com palavras de paz. Então são espíritos que transformaram o mundo a título do seu exemplo superior, né? Martin Luther King, e aí vai afora, né? Então ele diz assim, né? O pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e beleza. Comecemos nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje, e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Então, né, gente, se a gente for deixar para amanhã as coisas, elas nunca vão acontecer. A gente tem que começar no dia de hoje, né, a fazer a nossa tarefa de melhoria íntima, né, porque amanhã nós vamos estar melhor, e aí nós vamos estar conseguindo melhorar a nossa evolução, né. Então, nós chegamos agora no século XXI, né, nas tarefas mediúnicas que já estão acontecendo com tantos médiuns que eu não citei, Divaldo Pereira Franco e outros médiuns fantásticos que estão trabalhando por aí, né? Então qual que é o grande desafio para todos esses médiuns e nós mesmos, né? É reviver o cristianismo primitivo em toda a sua pureza, em toda a sua simplicidade, a sua beleza, né? Voltar lá para os primórdios do cristianismo, né? Com base sempre nas lições do Cristo, fazendo a nossa reforma íntima, praticando a caridade de todas as formas possíveis e utilizando então os nossos dons mediúnicos, por mais simples que eles sejam, né? A intuição, a evidência, né? Uma mãe, por exemplo, tem muita intuição no trato com seu filho, né? Um médico, uma enfermeira tem muita intuição na cura das doenças, quando está atendendo com amor e carinho uma pessoa doente, né? Nós podemos ter evidências que podem nos ajudar a sair de situações difíceis, né? Então, no contato com aqueles que sofrem, que choram no caminho, levando a doutrina espírita e o evangelho, né, para as ruas e para as camadas mais pobres da nossa sociedade, né? Então, isso que é importante, né, gente? Então, é isso que fica a mensagem aí. Tem uma mensagem lá do livro do Carlos Bacelli, né, chama Evangelho com Chico Xavier. Ele diz o seguinte, que é muito interessante, né? Muitos querem desenvolver a mediunidade de psicografia para escrever mensagens de grandes espíritos, porém não se lembram de escrever uma carta a um parente distante. E outros desejam desenvolver a mediunidade de psicofonia para transmitir mensagem de espíritos elevados, mas não se dispõem a visitar um doente, levando-lhes a palavra de consolo e de esperança, né?
Então, para encerrar, né, a gente encerra com esse exemplo do Chico Xavier, que está aí a fotinho dele psicografando. Grande médium, tinha todos os tipos de mediunidade que se possa imaginar, mas antes de tudo ele foi um homem simples, que soube amar intensamente e ajudar milhares de pessoas com seu exemplo, com a sua força, com a sua dedicação, e nos deixou mais de 500 livros psicografados aí, uma obra imensa, né, para a posteridade, e do seu exemplo de vida, né, com vários casos de fraternidade e de amor reconhecidos, né? Então deixamos aí para vocês a bibliografia que foi utilizada, né, para vocês, se quiserem se aprofundar no tema. E aqui terminamos então a nossa rápida live, desejando que todos fiquem com Deus, com Jesus, que Jesus os abençoe. Um beijo no coração de todos aí. Obrigado.